Fala pessoal, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder corrigir aqueles exercícios que na semana passada eu passei para vocês. Vocês me enviaram por e-mail e agora a gente vai comentar essas questões. Vejam, prestem atenção nisso, a correção do exercício ela é tão importante quanto a explicação do conteúdo. Então, é nessa hora que a gente vai justamente fixar esse conteúdo na cabeça. A gente vai tirar algumas dúvidas que podem ter surgido durante a confecção dos exercícios. Então prestem bastante atenção nisso. Eu pedi para vocês, na página 57 da apostila, as questões 1 e 2 e na página 58 as questões 3 e 4. Então eu vou aqui lendo as questões e comentando com vocês para a gente poder tirar qualquer dúvida aí que tenha restado. Questão 1. Leia o texto e depois responda. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem em segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente as propriedades que tiverem. De acordo com o texto, as concepções contratualistas de Locke são condizentes com a teoria socialista de Marx e Engels? Claro que não, né? Porque Locke ele é um liberal, e sendo um teórico liberal, ele é um defensor intransigente da propriedade privada. E o marxismo, ele é justamente aquela doutrina da coletivização da propriedade. Então são teorias diametralmente opostas, né? Não poderia ser. B. Permitem a legitimação dos governos absolutistas modernos. É o contrário. É o contrário. O pensamento liberal, ele é um pensamento que se constituiu na Europa para poder combater o absolutismo. Então é justamente a antítese do absolutismo. Se no absolutismo você tem um Estado muito forte, no caso do liberalismo você tem um Estado mais enxuto. C. Definem os parâmetros básicos das democracias liberais. Exatamente. Então, John Locke é o pai do liberalismo político. A doutrina dele, obviamente, dá toda a baliza teórica para as democracias liberais. Então, o certo aqui seria letra C. Repetindo, questão 1, gabarito, letra C. Vamos ver a questão 2. É uma questão da Universidade Federal de Uberlândia e ela traz aqui uma citação também do John Locke. E ele diz assim: a única maneira pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em juntar-se e unir-se em uma comunidade, para viverem confortável, segura e pacificamente uns com outros, num gozo seguro de suas propriedades e com maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte. Sobre o contratualismo de Locke, responda: A. Qual é o instrumento que opera a passagem desse estado de natureza para o estado civil? Explique sua característica principal. Bom, esse instrumento que opera a passagem do estado de natureza, a condição natural do homem, que ainda não era uma condição de vida em sociedade, de política, para essa atual condição, né, dentro de um poder constituído, com uma autoridade legitimamente constituída, esse elemento que promove essa passagem é o contrato social, por isso ele é contratualista. Ele acredita que a política não faz parte, não está inscrita na natureza humana desde o início, mas é uma decisão, é fruto de um contrato. Então é o contrato social. A principal característica desse contrato é justamente o fato dele ser oriundo da liberdade das partes, né? Ele é uma manifestação da liberdade, ele não é algo imposto, pelo contrário, ele é algo acordado entre as partes. Então as partes estão de comum acordo, né, na questão do contrato social.
B. Essa passagem para o Estado Civil ocorre pela vontade dos mais fortes que obrigam os mais fracos ou pelo livre consentimento de cada um para formar o corpo político? Justifique. Não é uma imposição dos mais fortes para os mais fracos. Até porque, se esse contrato fosse assim, ele não teria legitimidade para o pensamento liberal. Então, o que dá ao contrato legitimidade é justamente o fato dele ser um pacto de homens livres. Então, ele surge da livre decisão das partes envolvidas. Daí a ideia do fundamento do contrato social. Todo ser humano nasce livre, essa liberdade foi dada a ele pelo próprio Criador, foi dada a ele pela própria natureza, e ele não pode ser arrancado dessa condição original de liberdade se ele não consentir livremente. A grande diferença, na verdade, do contrato social, a teoria do contrato social, né, para Thomas Hobbes e para John Locke, é justamente o fato de que, para Thomas Hobbes, a base do contrato social, o sentimento que leva o homem a fazer o contrato social é o medo. Isso para Hobbes. O medo que as pessoas têm umas das outras. Já para Locke, é a boa vontade de alguns homens livres, né, que, dadas as inconveniências do estado de natureza, resolvem, então, fazer o contrato social. Tá bom? Então essa questão é um pouquinho mais complicada porque ela exige uma elaboração, né? Uma questão discursiva. Então a gente precisa desenvolver aqui um raciocínio, né? E tentar transmitir esse raciocínio da melhor maneira possível. Bom, eu falei aqui, né, o essencial. É óbvio que as respostas podem variar um pouco, mas se na sua resposta você colocou esses elementos essenciais que eu falei aqui, então a resposta pode ser considerada correta. Agora a gente vai para a questão 3, né, já na página 58, uma questão pequenininha. E ela diz assim, leia o texto. Devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Nesse trecho, Locke define a liberdade como, a letra A fala, licenciosidade, ou direito de fazer o que se quiser. Não, liberdade não é você fazer o que você quiser. Não é isso. Até porque, quando você fala assim que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, então você está colocando limites à liberdade. Você está dizendo justamente que a liberdade ela deve estar submetida à justiça. Então não é assim, a liberdade de você fazer o que você quiser para ferir as outras pessoas, não. A própria natureza, ela dá a você liberdade, mas ela também dá uma lei. Né, que é, por exemplo, você respeitar a vida do outro, respeitar a propriedade do outro. Então não existe essa liberdade ilimitada. Né? Se um tivesse essa liberdade ilimitada, todos os outros não seriam livres. Então a gente não pode confundir, né, liberdade com licenciosidade. A letra B fala de agir de acordo com a lei civil. Não é isso que a questão está dizendo. A questão está dizendo agir de acordo com a lei de natureza. Até porque no estado de natureza já existe a liberdade como um direito de natureza, mas não existe ainda a lei civil. Então não é isso. A letra C fala de ausência de autoridade religiosa, não é o ponto em questão. E a letra D fala não estar sujeito ao arbítrio de ninguém. Bom, é isso. Então, para Locke, a liberdade é definida como não estar sujeito ao arbítrio de ninguém. Resposta correta, letra D. Agora vamos ver a questão 4, questão importante, questão tirada do Enem, que a gente tem que ter bastante atenção, né? Leia o texto seguinte. Mais um texto de John Locke. Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes por natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao poder político de outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através do acordo com outros homens,
para se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável e pacífica uns com os outros, desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles que não são daquela comunidade. Então aqui a gente está falando até de segurança pública interna e externa. O texto revela a concepção de John Locke segundo a qual a sociedade civil, letra A, se estabelece mediante um contrato social que implica a primazia do direito do Estado sobre os direitos privados e desta forma garantir a vida em sociedade. Não. Para os liberais, o Estado não tem primazia sobre o indivíduo, é o contrário, o indivíduo tem primazia sobre o Estado. Então, o liberalismo é justamente a defesa do indivíduo contra esse poder gigantesco do Estado. É você colocar limites ao Estado, né, para que floresça a liberdade individual. Então o Estado está ali para garantir a liberdade individual, não para se sobrepor a ela. B. Se estabelece mediante um contrato social que implica privar-se de determinados direitos naturais em troca de uma vida em segurança dentro da comunidade. Perfeito. E a legitimidade do contrato está justamente na liberdade das partes, né? Então, no estado de natureza a gente tinha essa liberdade, mas aí existem algumas inconveniências do estado de natureza, porque nem todos respeitam a lei natural. Então, por causa disso, os indivíduos fazem um pacto, fazem um contrato, estabelecem um poder político. E o poder político está ali para defendê-los. Então aqui a gente já sabe que o correto é a letra B, mas vamos ver aqui por que as outras estão erradas, né? Sendo essa uma questão do Enem, é bastante importante a gente prestar atenção aqui em cada alternativa. C. Se estabelece mediante um contrato social que implica ceder ao Estado o direito de gerenciar da maneira como bem desejar as propriedades pertencentes aos cidadãos. Você não pode ceder ao Estado, segundo o pensamento liberal, o direito de gerenciar da maneira como bem desejar as propriedades. Não, porque o Estado ele serve ao indivíduo. Então o Estado não pode fazer o que ele quiser. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão encontrar um discurso do presidente Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80 do século passado, e ele falava que as bases liberais da Constituição americana deixam isso muito claro, que quem manda no Estado é o povo. Inclusive, a Constituição começa assim, né? We the people, nós o povo. Somos nós o povo que dizemos ao Estado o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não é o Estado que impõe isso ao povo, é o povo que impõe limites e guia o Estado. Letra D. Se estabelece mediante um contrato social que implica tornar cada indivíduo súdito do Estado. Não. Que isso? Que reúne em si um poder absoluto e incontestável. Não, o poder do Estado não pode ser absoluto e incontestável. Os liberais defendem a limitação do poder do Estado e defendem também o direito de rebelião. Então eu não posso dizer que o Estado tem poder absoluto e incontestável. Isso aí é uma premissa absolutista. O liberalismo é o contrário disso. E letra E. Se estabelece mediante um contrato social que implica a completa exclusão dos direitos naturais e sua substituição por novos direitos promulgados pelo Estado. Não. Porque você não vai acabar com os direitos naturais. Pelo contrário, você vai dar uma proteção civil aos direitos naturais. Então, a lei civil ela não vai contra a lei natural. Pelo contrário, a lei civil é feita justamente para dar respaldo à lei natural. Então não se trata de abolir os direitos naturais, mas de assegurar o seu cumprimento, a sua preservação. Tá bom? Então aqui, só repetindo, questão 4, gabarito, letra B. Galera, eu espero que essa minha reflexão sobre esses pontos, né, a correção desses exercícios que eu passei para vocês na semana passada, sirva para vocês compreenderem melhor o conteúdo, né? É óbvio que nesse formato aqui eu não tenho como tirar aquelas dúvidas que vocês venham a ter no momento, né? É lógico que se a gente tivesse em sala de aula seria bem melhor, mas eu acho que na medida do possível dá pra gente fazer uma boa revisão do conteúdo, dá pra gente assimilar bem o conteúdo. É só a gente assistir às aulas com calma, com atenção, fazer os exercícios
e eu acho que a gente não vai ter uma grande perda, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem a gente já tem conteúdo novo, tá? Forte abraço!